Olá, eu sou o Neidson, autor do programa Sólidos, e nesse vídeo eu vou mostrar como adicionar estilos aos dispositivos lá na sua lista de materiais. Como base, eu vou usar o desenho de número 13, que está lá na pasta de tutoriais, que você já deve ter assistido do vídeo anterior, a lista de materiais. Então, abra a lista de materiais clicando Propriedades ou então o comando Editar a lista de materiais, escolhendo ela e pedindo para editar. Naquela lista já tem 3 postos de visita lançados e eu vou editar um estilo para eles. Eu poderia colocar cada um deles, fazendo 2 cliques, num estilo diferente, eu clicando novo, ok? Ou, clicando nessa célula 2 vezes, eu clico um estilo para todo mundo ao mesmo tempo. E eu vou criar um novo aqui chamado posto de visita. Nesse estilo, primeiramente, eu vou deixar aqui a vista em planta desligada, a vala desligada e o bloco em planta também desligado. O que é cada um desses componentes? A vista em planta seria a projeção do seu sólido tridimensional na planta visto de cima. Então, vou deixar desligado. A vala, para o caso do dispositivo já estar calculando a vala de escavação, ela também pode ser representada no módulo. Nesse caso, eu vou deixar desligado. Para que isso aconteça, tem que estar habilitado no dispositivo e no mecanismo interno do dispositivo, do programa, né, essa opção. E o bloco em planta, para o caso de você querer representar o PV não com a vista em planta, não com o sólido, mas com um bloquinho pré-determinado que você tem achura, enfim, quando a escala do desenho é muito grande, o bloco em si fica muito pequeno, né? A representação real fica muito pequena. Então você pode utilizar uma simbologia para isso. Aí você marcaria aqui na opção do bloco em planta. Também vou deixar desligado e vou mostrar só o sólido por enquanto. Então, criei ali um estilo que, veja, foi aplicado para todo mundo. Nessa tela, eu ainda posso arbitrar um layer diferente para cada tamanho ou o mesmo layer para todo mundo. E agora, eu já tenho um posto de visita lançado aqui, então veja o vídeo de lançamento para ver como é que faz para desenhar esse posto de visita. Note que ele está com um estilo standard ainda, e eu vou definir ele para o estilo de posto de visita. E você vai perceber agora que esse posto de visita, quando você pede aqui o preview dele, né, você vai enxergar ele aqui no conceitual. Bonitinho, tal. E ele veio no layer de PV, que é o que está aqui, ó, layer de PV. Mas note, eu poderia arbitrar um estilo tal que o layer da tampa venha numa cor, o corpo venha numa outra cor e a laje de fundo venha numa outra cor. E se eu colocar aqui numa vista 3D, vamos ver o posto de visita aqui numa vista 3D, eu poderia ter cada um desses elementos do posto de visita num estilo de material diferente. Então, aqui o corpo poderia ser de alvenaria, a laje poderia ser de concreto e assim por diante. Para fazer isso, eu primeiro tenho que observar lá no meu modelo, né? Então, no caso aqui, esse posto de visita é dessa família aqui, então eu vou pedir para editar ele. E vou ver que esse elemento aqui da tampa não está definindo nada. Então, eu vou dizer que ela é de ferro fundido, fofó. Né? Se eu colocar aqui nesse cara, esse cara é a chaminé. Normalmente, ele é feito de concreto. Então, eu vou escrever lá concreto. Esse cara aqui, a laje, também é feito de concreto. Nesse caso. Esse daqui eu vou dizer que ele é feito em alvenaria. E por fim, esse último eu vou dizer que ele é feito de concreto. Tá? Você pode encarar isso daqui como sendo o nome do material ou de repente o nome do componente, né? Chamar ele de piso mesmo e não de concreto. Tanto faz, vai muito do que você espera para o seu desenho. Agora, observe o seguinte, quando eu peço esse cara, eu posso pedir para editar o estilo ou então eu posso vir aqui no estilo do posto de visita, dar 2 cliques e também vou conseguir editar. Agora, veja esse botão aqui. Quando eu clico nele e seleciono um dispositivo qualquer, ele vai copiar o nome dos componentes que apareceu lá. Então, alvenaria, eu poderia colocar aqui com material de alvenaria.
que seria esse running brown aqui. Concreto, poderia colocar no material de concreto. E o ferro fundido, poderia colocar nesse rusted aqui, talvez. Como que eu sei essa lista aqui? Utiliza o comando materials. É um comando do AutoCAD, tá? Talvez ele peça para que você instale aquela biblioteca de texturas, né? Mas está aí. Então, o Rusted aqui no caso, ó, se você der 2 cliques, ele tem essa aparência. Se você clicar o do tijolinho, ó, tem aquela aparência. Enfim, então criei os estilos e apliquei agora ao dispositivo quando ele está sendo visto, né, em modelo tridimensional com aquela opção do View Style realístico. Então, se eu mudar aqui o Visual Style para realístico, eu vou ver aqui, ó, o meu posto de visita agora com texturas. Isso aqui vai ser bem interessante se você tiver que fazer lá a renderização desse elemento, né, para algum projeto aí. Então, vai aparecer aí a textura dos tijolinhos, ok? Eu também poderia fazer ele aparecer aqui nesse estilo com layers diferentes para cada item. Então, por exemplo, a alvenaria ali, aqui eu dei o nome dos componentes, mas eu poderia ter lá concreto, né? E daí colocaria o layer daquele jeito. Lá. Vamos mudar a cor do layer aqui só para que ele fique diferente. Ó. Vou colocar verde. Né? E daí, quando eu vejo em planta, ele aparece com o corpo verde. Tá certo? Então, isso muda o estilo do dispositivo. Veja que eu tenho liberdade de aplicar material, tenho liberdade de mudar o layer, e isso tudo eu posso fazer pelo menu de contexto, aqui editar o estilo. Lembrando que aqui você estaria editando o estilo de todos os dispositivos que usam esse estilo. Ok? Aqui na lista de material, né, isso, se você fizer a edição por aqui, isso vai afetar o quê? Vai afetar aqueles dispositivos que você lançar depois disso, tá certo? Então, se de repente esse cara estava num estilo diferente, por exemplo, não o posto de visita, mas aquele standard, né, aonde ó, ele aparece assim, né, não tem nada aplicado, e você quer resetar ele para o estilo que está na lista de materiais. O que é que você faz? Você chama o comando sreset. Sreset vai pedir que você selecione o dispositivo, dê Enter e daí ele vai perguntar o que? Aí se diz o estilo. E pronto. O dispositivo vai ter aquele estilo que está marcado na lista de materiais. Mas importante, esse item aqui, ó, seção, tem que estar definido. Okay? Eu já falei aí em outros vídeos sobre as boas práticas. Se você precisar mudar a dimensão desse dispositivo, evite fazê-lo aqui. Tá? Faça sempre aqui. Então, se precisar de um PV maior, clica aqui e você tem um PV maior. Tá certo? Porque esse item aqui armazena as informações de estilo, de regra, de layer, de dimensão, enfim, todas as propriedades do PV. Ok? É isso.